Olá, povo de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que todos vocês estejam bem. Hoje é dia 4 de novembro de 2025, hoje é terça-feira, são 10h41 da manhã e eu tô gravando esse vídeo para compartilhar com vocês dois sonhos que o Senhor me deu durante a madrugada. Um deles foi antes de ontem e o segundo foi ontem, de ontem para hoje. O primeiro, eu me via dentro de um galpão, era noite, estava tudo muito escuro, uma iluminação muito precária. E eu discernia, eu entendia que aquele cenário onde eu estava, Jesus tinha voltado. E eu estava ali vendo as pessoas que tinham ficado. Eu via esposas sem os seus maridos, eu via maridos sem as suas esposas, eu via casais de mão dadas que eram pais, mas que não estavam mais com seus filhos, porque os filhos já tinham subido para a glória. Eu via pessoas muito bem vestidas, muito bem arrumadas, com roupas de marca, cabelinho, ó, na régua, mas ficou. E quando eu chegava no portão daquele galpão, eu via do lado de fora uma mesa de madeira, como essas mesas do campo feitas de troncos de árvore, mesas compridas, né, que não tem cadeiras, mas que são aqueles bancos compridos. Eu via uma daquelas mesas cheias de homens que pareciam capangas. E eles estavam ali a serviço de alguém, para alguma coisa, e um deles me via. E ele chegava na porta do galpão e falava assim: "Ah, aqui tem uma meia dúzia deles, mais ou menos uns 10 aqui." E aí o pessoal que estava ali naquele galpão começava a ficar muito preocupado e cada um saía dali pelo portão dos fundos e tomava o seu rumo. Saindo dali, eu me via em cima de um caminhão, como se fosse um caminhão de carga. E eu estava em cima daquela carga e aquele caminhão passava por ali por baixo. É como se fosse aquele mergulhão do Rio, Praça Mauá, Candelária. Quem mora no Rio de Janeiro sabe a área que eu tô falando. Você sai já no aeroporto internacional para seguir para a Enseada da Zona Sul, Flamengo, Botafogo, por ali, por aquela área. E ele fazia um caminho muito escuro, um tanto longo, mas lá no fundo eu via uma luz no fim do túnel, eu via um amanhecer, né? Esse sonho, ele fala realmente a respeito da volta de Cristo e eu percebo que pela escuridão, pela dificuldade de andar pelos lugares, é como se eu tivesse sentindo uma angústia de quem realmente teria ficado, e eu me coloco também nessa posição. Ninguém está livre de ficar se a gente não vigiar, se a gente não obedecer a palavra do Senhor, se a gente não se arrepender dos nossos pecados, se a gente não acatar os critérios do reino, a gente realmente não tem como entrar. Sem santificação não vai ter como ver a Deus. Então eu vejo que realmente vai ser um tanto complicado. Aqui no Facebook, e eu cheguei a postar um vídeo há um tempo atrás. Se você procurar aqui nas minhas páginas, você vai ver um vídeo de uma menina chamada Dani Querida, o canal dela, Dani Querida, e ela postou algo sobre isso também. Ela recebeu da parte do Senhor uma revelação e eu achei tão impactante que cheguei a repostar aqui no meu Face. Bom, as famílias ficaram fragmentadas, existem versículos bíblicos que dão base para esse sonho. E no Novo Testamento diz que quando Jesus voltar, um vai e outro fica, né? É assim que vão acontecer com os casamentos. E a gente já vê várias obras de arte aí, filmes, novelas, dando uma palhinha, né? Fazendo uma projeção de como isso pode se dar naquele grande dia. E eu me coloco também nisso, para que eu venha despertar, me conscientizar cada vez mais, me colocar no estreito, no prumo do Senhor, abrir mão dos prazeres da carne, abrir mão daquilo que me agrada para fazer a vontade do Senhor. É difícil, eu sei que é difícil. A carne, ela grita muito, ela quer sobressair, né? O nosso próprio ego, a nossa própria vontade. Isso é uma luta constante, mas
quem a gente alimentar mais é que vai vencer, né? Para que a gente tenha essa autorização de entrar no reino dos céus ou não. O segundo sonho que eu tive, eu me via na frente de uma entrada de uma comunidade. Quem mora no Rio de Janeiro já ouviu falar na favela do Jacaré, do Jacarezinho, né? Avenida Suburbana, Avenida dos Democráticos, 21 ADP, ali por aquela área, a entrada da linha amarela, saída 7 da linha amarela, aquela altura de Bom Sucesso. E eu me vi ali de frente para a entrada da favela do Jacaré. Ali, na parte de cima, onde fica o trilho do metrô, tinha um holofote muito forte que iluminava toda aquela área ali. E eu via a população correndo de um lado para o outro, como se tivesse acontecendo uma espécie de saque de supermercado. Não está muito diferente do que a gente tem visto no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro parado, o pessoal saqueando o supermercado, a população sem poder sair de casa para não correr perigo, enfim. Era mais ou menos esse cenário. E eu entendi que a gente estava ali numa recessão. O que é a recessão, né? É a privação de alimento, você não consegue sacar dinheiro, e se consegue sacar, você não vai ter onde comprar comida, preços exorbitantes que ninguém consegue pagar para comer, e aí começam a saquear os mercados. Todas essas questões políticas que influenciam diretamente no dia a dia da sociedade. Eu vou me deter no sonho, senão a coisa muda de rumo, né? E a gente se prolonga demais naquilo que não é o foco. Mas no sonho eu via essa população de um lado para o outro e eu via carros tentando passar pela população. Olha, se descobrissem que dentro daquele carro tinha comida, o motorista do carro tinha duas opções. Ou ele acelera e passa por cima de todo mundo que está ali tentando cercar aquele carro, ou a população vai virar aquele carro de cabeça para baixo para arrancar aquela comida dali. Então a gente vai chegar nesse ponto, tá? Gardênia, você tá rogando praga no Brasil? Não, porque eu tô no Brasil e eu não quero isso pra mim, não quero isso pra ninguém. O que eu não quero pra mim, eu não quero pra ninguém. Mas a gente não pode tomar a decisão pelo outro. A decisão por Jesus Cristo, ela é individual, ela é pessoal. A palavra de Deus, ela tá aí escancarada para quem quiser ouvir. Não tem um lugar que não tenha uma igreja, né? Você abre os meios virtuais na internet, tá a palavra de Deus aí, liberada. As portas das igrejas estão abertas. Mas, infelizmente, as pessoas querem olhar para o ser humano, para as falhas do ser humano, para dar a desculpa de não querer seguir os caminhos do Senhor, né? Não existe ainda essa maturidade para separar os assuntos. Realmente, se você olhar para as falhas dos seres humanos, você não fica. Mas se você entende que você também é um ser humano que falha, você vai entender que existem pessoas que também te perdoam, né, que toleram suas falhas e que estão ali, seguindo os caminhos do Senhor, apesar das suas falhas e dos seus defeitos. Então, essa seria uma postura madura. Quem está no mundo ainda não cansou de sofrer, não cansou de tentar com a própria força do braço e acha que ainda consegue algo sem Cristo. O caminho está aí, né? Mas a palavra de Deus também diz que esse tempo tem o seu limite, né? Eu acredito que essa recessão, ela não seja a respeito da volta de Jesus ainda. Posso estar errada? Claro, óbvio que posso, porque a palavra diz que ninguém sabe o dia e nem a hora, somente o Pai, nem o Filho sabe. Mas a gente consegue diferenciar de um sonho para o outro uma situação que é a volta de Cristo e a outra que é uma recessão. Uma recessão é uma privação muito grande, né? A população
já sofre com a escassez de muitas coisas que não precisaria, caso houvesse uma boa administração do nosso país. E infelizmente não há nada tão ruim que não possa piorar. Então eu estou entregando esse sonho aqui para vocês, e quero dar continuidade a ele, porque eu via essa cena do carro que tentava fugir daquele cerco, né? E logo depois o sonho mudava. Eu via uma casa linda, muito bem decorada, muito bem arrumada, segura, uma proteção assim que não passava nada nem ninguém. Uma casa suprida. Tudo que você precisasse tinha ali dentro daquela casa. Pessoas muito bem arrumadas, pessoas alegres, pessoas dançando, pessoas aproveitando a alegria que estava ali naquele momento. E eu entendi que essa é a segurança daqueles que estão no Senhor. Eu via dois cenários absurdamente, completamente diferentes, discrepantes, gritante. E a palavra de Deus também nos dá base para que a gente consiga entender esse cenário diferente um do outro, né? E vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Josué disse para o povo: vocês têm que decidir o que vocês querem da vida de vocês. Escolham o que vocês querem, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou você ajunta, ou você espalha. Tem um ditado dos antigos que diz: ou você é 8 ou você é 80, né? O sonho terminou aí, com essas pessoas felizes e alegres. Eu não discerno quem eram essas pessoas, mas acredito que Deus usa imagens, né, para demonstrar pra gente o que está por vir, porque Deus não faz nada sem antes avisar os seus escolhidos. Eu quero dizer para você que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Quem crer e for batizado será salvo. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. O que é cear? É você sentar à mesa com alguém. E a mesa é lugar de comunhão. Quando você senta, você conversa, você compartilha uma refeição, você cria vínculo. Por isso é muito recomendado sentar à mesa com a sua família, ter uma refeição em família, ter um momento juntos. E Jesus diz que ele está disposto a fazer isso também com aquele que permitir que ele se sente à mesa, com aquele que abrir a porta do seu coração para deixar ele entrar, e com aquele que está disposto a negar a si mesmo, deixar de lado o seu ego, suas próprias vontades, seus próprios achismos, e pegar a sua cruz e segui-lo. Seguir a Cristo não é receber aplauso. Seguir a Cristo não é receber reconhecimento. Seguir a Cristo não é você sempre ter a concordância de todo mundo. Seguir a Cristo é você permanecer firme com Ele, apesar do contrário de tudo isso que eu já disse. Apesar de você ser rejeitado, apesar de você ser ignorado, apesar de tentarem desconsiderar você, o que você prega, o que você diz, e você ainda assim permanecer firme com Ele, porque você sabe que um dia Ele vai voltar, Ele vai te recompensar pela sua fidelidade, Ele vai te olhar, Ele vai te abraçar com carinho e vai te recompensar pela sua obediência. Isso é realmente seguir a Cristo. Eu espero que você, vendo esse vídeo, isso fortaleça a sua fé, que isso te confronte como confronta a mim também. Eu preciso melhorar, eu preciso vigiar, eu preciso descer à casa do oleiro, né? E me coloco como a mais necessitada de todas. E eu espero que, se você ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, que você o receba. E se você quiser fazer isso agora, você pode repetir essa oração aqui comigo. Senhor Jesus, eu quero te aceitar como Salvador da minha alma. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero te pedir que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida.
Eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha alma. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, que pregue verdadeiramente a palavra do Senhor. E até a próxima oportunidade que o Senhor nos ordenar vir aqui para compartilhar algo da parte dele com você, tá bom? A paz de Cristo para você. Deus te abençoe.